Nas discussões que vemos aí pela internet, muitas vezes até numa mesa de bar, em um restaurante, em um café entre amigos, sempre que a China é colocada em pauta para debate, para discussão, a gente percebe que existe uma atmosfera ali um tanto enigmática. Nunca se sabe ao certo posicionar a China no espectro político, nunca se sabe ao certo entender quais são os objetivos da China hoje no mundo. Mas eu acredito que como histórias nos ensinam a compreender a grande história, aquela com H maiúsculo, a gente pode muito bem voltar no tempo, precisamente nos anos 70, para compreender um pouco do que a China se tornou hoje, através de uma história. Você já ouviu falar em Jiang Minfeng? Ela é uma mulher que foi obrigada pelo governo chinês a abortar o seu próprio filho no 7º mês de gestação. A Jiang Minfeng foi vítima, ela e o seu filho foram vítimas de uma política extrema que foi adotada pelo governo chinês ainda no final dos anos 70, a política do filho único. Nos anos 70, o governo chinês executou um plano que visava controlar o crescimento populacional do país, sob o argumento de que aquilo seria feito para promover uma ascensão econômica na nação e para conter a miséria que assolava grande parte do país. Para que isso ocorresse, o governo chinês então precisou fazer algumas ações práticas, ações extremamente malignas e perversas. Uma dessas ações foi promover um controle de natalidade muito abusivo. Esse controle ocorria da seguinte maneira: era a política do 4-2-1, ou seja, 4 avós, 2 pais e um filho. É a partir dessa ramificação que essa nova China seria erguida. E aqueles que quisessem continuar tendo uma vida normal, tendo quantos filhos bem entendessem e quisessem, não poderiam. Eles teriam que passar pelo crivo do governo. E a partir daí é onde a gente começa a entender o desenhar de um desastre. O governo chinês utilizou de meios arbitrários, extremamente autoritários, para fazer com que as pessoas seguissem aquela lei que foi instituída. Então, para isso, eles criaram todo um mecanismo de ação e de constrangimento para que as pessoas seguissem aquela lei, aquela ordem. As pessoas que decidissem, então, ter uma vida normal, ou seja, ter uma vida fecunda, sem precisar submeter às normas do governo aquela restrição, elas teriam que assumir alguns riscos. O primeiro risco é que elas poderiam perder o emprego. O segundo risco é que mulheres poderiam ser levadas à força para serem esterilizadas. Outro risco é que essas famílias teriam que pagar uma multa que variava de 2 até 10, 15, 20 salários no país. E por último, elas teriam também que abortar aquela criança, aquele ser que estava por nascer. Então, o que ocorre com a Jiang Minfeng é justamente a circunstância levada por esses 2 últimos motivos: o constrangimento pela multa e aquela opção extrema pelo aborto. Ela teve que tomar uma decisão. Ao saber que estava grávida, a Jiang Minfeng e o seu marido tiveram que decidir o que fariam. A princípio, eles optaram por não abortar. A princípio, essa não era uma hipótese ali no campo das possibilidades. No entanto, o governo chinês tinha uma contrapartida, que é: você precisa então pagar uma multa. Dado o fato de que a família era pobre, a família vivia ali à margem da pobreza, eles tiveram então que esconder isso do governo. E a dívida então ela foi sendo passada para frente. Com isso, a Jiang Minfeng ia ali escondendo a sua gravidez, ela ia escondendo que estava grávida, ela ia impossibilitando, em certa medida, conforme ela podia, que outras pessoas pudessem perceber isso, que outras pessoas pudessem perceber que ela estava grávida e então pudessem dedurá-la. Mas chegou um ponto que esconder aquilo não era mais possível. Sua barriga cresceu de modo que não havia mais como esconder. Ao chegar no 7º mês, o governo chinês chegou a intimar a Jiang Minfeng, chegou a ir à sua residência e fazer com que ela pudesse, então, ser levada para pagar aquela multa e ver qual seria a consequência última daquilo. Por não ter o dinheiro, por ser intransigente em prosseguir com a sua gravidez, a Jiang Minfeng teve que lidar com uma situação muito dura, com uma situação muito difícil, e que nos revela o quão esse governo chinês, o quão a política que ocorre na China é de fato ou não é enigmática. Porque ao executar essa política, ao longo de quase 4 décadas,
O que é que aconteceu no fim das contas? A Jiameng, naquele período, ela teve que abortar a própria filha. Mas não foi um aborto voluntário. 2 meses antes da sua filha nascer. 2 meses. A gente vai colocar aqui na tela para vocês verem como é que é um bebê no 7º mês de gestação. O que é que compõe o seu eu físico? Não é possível negar à humanidade a olhar isso. É impossível olhar para isso e dizer, não, isso não é um ser humano. Havia, sim, de fato, um ser humano sendo gestado nela. A minha esposa, ela nasceu no 7º mês de gestação. No 7º mês. A mãe dela estava grávida no 7º mês e ela nasceu. Se estivéssemos num país de política de filho único, sendo também, considerando o fato dela ser mulher, percebam, não estaria aqui agora com a minha esposa, que certamente, se assim Deus permitir, será a mãe dos meus filhos. Então isso nos mostra, isso nos serve não só como um raio-x, porque o raio-x ele ainda é um tanto superficial. Isso não nos serve como uma ressonância magnética, porque ela também não consegue chegar, muitas vezes, naquele mais profundo objetivo de ver as especificidades biológicas do ser humano. Isso nos parece muito mais com a cintilografia, onde nós podemos perceber os mínimos detalhes de perversão que serviu como base daquele governo socialista que se instaurou na China, que bebeu muito daquela revolução maoísta, cujo Partido Comunista Chinês buscou manter sempre operante, sempre de modo com que o seu aparelho estatal estivesse invadindo a vida das pessoas. Então, se não bastasse interferir na vida trabalhista, se não bastasse interferir na vida do entretenimento, impedindo pessoas de terem certos tipos de entretenimentos, de alimentos, o governo chinês invadiu a vida humana ao ponto de impedir que uma vida humana pudesse vir à existência, pudesse ser dada à luz. Então a imagem que nos é mostrada desse aborto é uma das coisas mais tristes e medonhas e bizarras que nós podemos ver. Aquilo que o governo chinês fez revela muito mais sobre em que é que consiste a ideologia socialista chinesa do que propriamente naquele objetivo de promover a igualdade, de promover a inclusão, de promover a diversidade. O sangue foi derramado. Muito sangue foi derramado. Por mais que alguém diga, Danilo, mas a política do filho único ela parou de ser executada na China a partir de 2015. Mas a pergunta que fica é, quantas vidas foram dizimadas? Quantos seres humanos, quantos sonhos não puderam ser executados? Quantos planos não foram executados? Quantas pessoas morreram antes mesmo de poderem sonhar? O governo chinês tem sangue de milhões de pessoas, de milhões de seres humanos inocentes em mãos. Se não bastasse o que ocorreu com a grande fome de Mao Tse-tung, se não bastasse toda a tirania em oposição, em perseguição aos contra-revolucionários, as pessoas que se posicionavam contra aquele regime que se instaurara. Se não bastasse isso, o último estágio de perversão daquele que o Partido Comunista executou na China atingiu aquela vida mais primária, aquela vida mais básica, aquela vida mais indefesa, que é a de um ser humano por nascer. Se nós falamos aqui que histórias mudam histórias, de fato, as histórias que foram criadas, as histórias que foram manipuladas, as histórias que foram executadas pelo governo chinês mudaram histórias, mas mudaram histórias para pior. E mais do que isso, impediram até que histórias viessem à existência. Então, quando nós falamos sobre história da China, quando nós falamos sobre história precisamente do comunismo e socialismo na China, nós estamos falando algo que vai muito além do que foi escrito no papel, algo que vai muito além daquilo que foi colocado em discurso. Porque muitas vezes no papel e no discurso é até bonito. Estamos falando de algo que foi executado. E mais do que isso, de algo que dizimou a vida de milhões de pessoas. De algo que revela a raiz histórica e perversa de uma ideologia sanguinária que é o socialismo.